Vamos lá então, galera, a gente tá na nossa maratona aqui de colocar um vídeo por dia no canal durante todos os dias do mês de novembro. O vídeo de hoje vai ser um pouco diferente porque é um vídeo que nunca foi ao ar. Na verdade, ele vai sair de um roteiro porque seria o primeiro episódio do Épica Ciência, aquela série de ciência que eu quero fazer, só que nunca foi ao ar, porque eu fiz várias tentativas de gravação e nenhuma ficou boa. Mas hoje eu peguei o roteiro de novo, bati uma poeira dele, fiz umas modificações, eu acho que vai ficar legal, vambora. Esse daqui é um vídeo sobre índios e povos indígenas. Quando a gente usa a palavra indígena no continente americano, tem muito preconceito relacionado a ela. Isso porque, se você cresceu no continente americano, a palavra indígena está relacionada ao nativo americano, um índio, que era o pessoal que já estava aqui antes dos europeus chegarem. Mas o termo indígena é muito mais abrangente, é muito mesmo, e é sobre isso que a gente vai falar hoje. E só para começar, para saber se você tá antenado com essa variedade do termo indígena, eu vou colocar 3 imagens na tela agora. São 3 fotos de 3 pessoas. E a gente vai jogar um jogo. O jogo é você tentar adivinhar qual dessas 3 pessoas faz parte de um grupo indígena. Pensa aí. Analisa, pensa direito, tá? Qual dessas 3 faz parte de um grupo indígena. Beleza, já decidiu? Já pensou? Eu espero que sim. Eu vou dar a resposta, mas antes disso, eu quero falar um pouco sobre a confusão que existe entre o termo índio e o termo indígena. O termo índio é um termo que surgiu de um engano e não é muito correto de se usar. Aqui vai o porquê. Ele surgiu quando Cristóvão Colombo saiu da Europa em 1492 para tentar encontrar uma rota para as Índias em nome da coroa espanhola. Naquela época, Índias era tudo que ia da Índia até o Japão, era basicamente o nome que se dava ao sul e ao leste da Ásia. O Colombo acreditava piamente que ele podia sair da Europa e ir em direção ao oeste, circunnavegar a Terra e chegar nas Índias pelo outro lado. Só que ele chegou nas Índias? Não, ele chegou nas Bahamas, na América Central, mas aí ele viu o povo que vivia lá e chamou de índio, porque na cabeça dele ele tinha chegado nas Índias, só que ele estava no continente americano. E o Colombo acreditou piamente que ele tinha encontrado as Índias até a morte dele. Depois dessa primeira expedição, a primeira que chegou no continente americano, ele fez mais 3, e sempre que ele veio pra cá, toda vez que ele encontrava um nativo, ele chamava de índio, porque na cabeça dele ele estava nas Índias. Mas hoje em dia, o termo mais correto para se referir a esses povos nativos é o termo indígena. Ele vem do latim indígenos, indígenos, eu não sei falar latim, desculpa, que se refere a uma pessoa nascida de algum lugar ou nativa, e é o termo usado pela ONU, a Organização das Nações Unidas. Agora que a nossa terminologia está esclarecida, vamos passar para a resposta da nossa pergunta. Qual dessas 3 pessoas faz parte de um grupo indígena? E a resposta é... todas. Todas fazem parte de grupos indígenas. Você deve ter errado, mas tem um desconto porque foi uma pegadinha, mas agora, para esclarecer o porquê de cada uma dessas pessoas fazer parte de um grupo indígena, a gente vai falar dos grupos indígenas dos quais elas fazem parte. Vamos começar pela pessoa que provavelmente fez você coçar a cabeça quando eu disse que ela é membro de um grupo indígena. Essa daqui. O nome dela é Sofia Jannok. Ela é uma cantora nascida na Suécia que faz parte de uma minoria indígena chamada de Sami, que habita o norte da Escandinávia. Os Sami são um povo que está espalhado do norte da Noruega até a Rússia, e eles estão naquela região há pelo menos 5.000 anos. A cultura deles é bem diferente de outros povos da região, porque ela é baseada no cultivo tradicional da rena. Antigamente, eles viviam vidas nômades, acompanhando a migração das renas na Escandinávia. Hoje em dia, vários deles ainda vivem vidas semi-nômades, mantendo o cultivo tradicional. É uma coisa própria da realidade deles. Por conta da severidade do clima da região onde eles habitam, o extremo norte da Europa, muito da sobrevivência deles girava em torno da rena. E por conta disso ter sido uma parte tão importante da cultura deles, é natural que muitos deles queiram cultivar isso até hoje. Eles também têm as próprias línguas, isso porque eles não falam uma língua só. A língua mais falada entre eles é o Sami nortista, que é falado por cerca de 20.000 pessoas. Mas tem umas línguas que estão desaparecendo, tipo o Umi-Sami, que é falado por 20. É isso mesmo? É, só 20 pessoas. É o seguinte, aquilo foi ontem, hoje é hoje... eu tive que parar no meio, a gente continua daqui. Sobre as línguas dos Sami, existe atualmente um total de 10 línguas que são faladas por eles. Algumas já foram extintas, isso porque no passado eles sofreram muita perseguição. Já teve várias políticas dos governos dos países em que os Sami estão para poder limitar o uso da língua deles e também ter a cultura principal assimilada por eles. A situação dos Sami melhorou muito nos dias de hoje. A relação deles com esses governos não é perfeita ainda, mas pelo menos eles já têm a cultura deles e também a língua
língua deles reconhecidas. Agora vamos passar para outra pessoa das 3 que eu mostrei. Essa daqui. Eu tô usando o gênero indefinido porque eu não sei se vai ser foto de um homem ou de uma mulher. Eu não encontrei uma boa ainda, então essa pessoa. Essa pessoa faz parte de um grupo indígena brasileiro chamado de Piraã. Eles vivem na margem do rio Maici, no Amazonas. O interessante dessa tribo indígena, os Piraã, é que a língua deles é muito diferente de tudo com o qual a gente está acostumado. Pode ser o caso que a língua deles seja única no mundo. Em primeiro lugar, eles não têm o conceito de número. Eles não contam, não tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 e daí por diante na língua deles. Simplesmente não existe contar as coisas. A única coisa perto de número que eles têm é o conceito de ROI para pouco e ROI para muito. Mas mesmo esse conceito é relativo. O número X de coisas pode ser pouco ROI em alguns casos e muito ROI em outros. É uma sociedade que se organiza sem o conceito de números. Mas se a língua deles não tem números, ela tem alguma coisa que a nossa não tem? Sim, a língua deles pode ser falada, mas pode ser também assoviada. E quando eu digo assoviado, não é só um barulho qualquer para poder passar uma mensagem. Eles podem manter diálogo assoviando. É um treco muito doido, velho. É um treco muito doido. E pode também ser o caso deles não terem nome pra cor, deles só terem termo pra claro e escuro. E eu digo que pode ser o caso porque tudo que a gente sabe da língua dos Piraã foi estudada por um cara só, e muita coisa ainda é alvo de debate. E essa daqui é a parte mais controversa. Pode ser o caso da língua dos Piraã ser a única no mundo que não tem o fenômeno da recursão. Isso tá sob disputa, mas vamos lá. A recursão é um fenômeno da comunicação humana que a gente observa em todas as línguas. Ela é a ação de você pegar várias ideias e juntar numa frase só. Olha o exemplo. João, que tinha falado com José, que é irmão de Mateus, disse que voltaria logo. Nessa frase, a gente colocou juntas 3 ideias, que são: João tinha falado com José, José é irmão de Mateus, João disse que voltaria logo. E isso é recursão, essa capacidade de juntar várias frases numa só, várias ideias numa só. É um fenômeno que a gente observa em todas as línguas humanas. É o que permite que a gente pegue uma língua que tem um número limitado de palavras e faça um número indefinido de frases com ela. Mas pode ser o caso da língua dos Piraã ser a única exceção à regra. A única exceção já registrada na história humana. Mas isso ainda hoje está sob debate, é melhor a gente não pular para nenhuma conclusão, deixa os especialistas analisarem. A língua deles ainda tem várias coisas interessantes. Eu podia ficar aqui o dia inteiro falando dela, mas vamos passar agora para a próxima pessoa, a última. E dessa pessoa eu sei que eu posso falar no masculino porque eu sei quem é. Esse daqui é o jogador Xabi Alonso, atualmente jogando pelo Bayern de Munique da Alemanha, mas já fez carreira no Real Madrid da Espanha. Ele tá aqui porque ele faz parte de um grupo indígena chamado de Basco. Os Bascos são um grupo que tem origem numa região que vai do norte da Espanha ao sul da França. Eles são considerados um grupo indígena, mas a cultura deles não tem nada que faça eles muito diferentes de qualquer outro europeu, a não ser pela língua. A língua deles, o basco, é diferente de tudo que você vai encontrar naquela região. Talvez até diferente de tudo que você vai encontrar na Europa. Mas como a maior parte dos bascos vive na Espanha, aqui vai uma nota sobre as línguas da Espanha. A gente costuma falar que na Espanha se fala o espanhol. Tá errado. A língua que a gente costuma chamar de espanhol, que é falada na capital da Espanha, Madrid, e também é falada pelas ex-colônias espanholas na América, desde o México até a Argentina, essa língua é o castelhano, porque é da região de Castilha, na Espanha. Mas a Espanha tem várias outras línguas que são faladas em diferentes regiões. Tipo, o catalão da Catalunha, essa é a outra língua da Espanha mais famosa porque é a região onde tem o time de futebol, o Barcelona, e tem o galego da Galícia, o asturiano, o aragonês e o próprio basco e outras línguas. O interessante dessas línguas da Espanha é que elas são línguas românicas. Elas vieram do latim da época em que o Império Romano dominou a Península Ibérica. Todas essas línguas são derivadas do latim, todas menos uma.
o basco. Todas as línguas de todos os povos que habitavam a Península Ibérica antes da chegada romana desapareceram. O basco sobreviveu, de forma que a gente chama o basco hoje de língua isolada, porque não tem nenhuma outra língua relacionada a ele. Mas não é só isso, o buraco vai mais fundo. O basco é uma das poucas línguas da Europa que não é uma língua indo-europeia. As línguas indo-europeias são uma família de línguas que existe há pelo menos 3.500 anos. Quase todas as línguas europeias estão nesse grupo, algumas da Ásia também. Vamos aos exemplos. São línguas como o português, o francês, o alemão, o inglês, o grego, o armeno, o sueco, o norueguês, o hindi da Índia, o persa do Irã e várias outras. Se você pensar numa língua aleatória agora, tem uma chance grande dela ser uma língua indo-europeia. A ideia é que todas essas línguas descendem de uma língua só, ou pelo menos de uma comunidade comum de falantes do indo-europeu, que existiu há muito tempo. Todas essas línguas, incluindo o latim, e do latim se derivam as línguas da Espanha, todas, menos o basco. Isso quer dizer que o basco é uma língua muito antiga, porque ela antecede a chegada das línguas indo-europeias na Europa. E isso quer dizer que ela remonta pelo menos à Idade do Bronze. É muito tempo atrás, tá? É velho o bicho, tá? E tá lá preservado. Como? Não sei. Todas as outras línguas parecidas com ela desapareceram. Infelizmente, a maior parte dos bascos hoje fala castelhano. Só 30.000 pessoas falam o basco. Tomara que a língua continue sendo preservada. Mas então é isso, galera. Esse foi o episódio que nunca foi ao ar, porque deveria ter sido o primeiro episódio do Épica Ciência, mas... enfim, se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de largar um joinha aí embaixo, façam isso porque é muito importante para vocês dizerem para mim se esse conteúdo aqui é interessante. Vocês gostam dessa coisa mais informativa? De repente essas coisas ligadas à ciência? Eu sei que isso daqui é ciências humanas, mas, enfim, é ciências também. Me diga aí com o seu joinha. Se inscreva no canal se você não tá inscrito ainda. Eu vejo você na próxima. Tchau!